Hoje nós temos uma equipe técnica que tem a Ângela, tem a pastora Deise, que é a assistente social, tem o Dr. William, que é o psicólogo. Mas hoje o trabalho que está sendo mais feito lá dentro hoje é o psicólogo, né? Que tem ajudado muito, né? Todas as terça-feiras eles não têm labioterapia nas terça-feiras. Nas terça-feiras eles têm a reunião, o doutor chega de manhã, atende eles particular, né? Vamos dizer assim, né? No individual, cada um, porque eles têm uma necessidade de falar muito grande. E eles nunca foram escutados. Você pode ver, o dependente químico, ninguém senta para escutar um dependente químico. Quem senta para escutar um usuário de droga? Ninguém senta. Né? Você já viu alguém sentar na calçada para ouvir um usuário de droga? Ninguém senta. E eles chegam lá, eles precisam falar. Tem coisas que eles precisam falar e eles precisam se abrir. Né? Tem um tratamento de um menino que deu certo, que marcou muito também a nossa história, que ele era um usuário de droga compulsivo e ele nunca conseguiu se abrir. E numa reunião nossa, né, que a gente faz essa regressão que eu falo para você, ele conseguiu se abrir. Né? E é uma coisa muito horrível até que aconteceu com ele, sabe? Porque nós estamos na reunião e ele começa a chorar num canto e eu falando, e ele falou, eu quero falar. Ele nunca falava. Ele passou acho que uns 3 meses sem falar na reunião. E assim, a reunião a gente deixa ela bem aberta porque o cara tem que ficar à vontade, ele tem que falar. E ele começou a falar, falou, pastor, né, eu não vou colocar a culpa em ninguém, mas como o senhor está falando que a gente precisa falar e jogar para fora, sabe o que me atrapalha? E aí ele começa a entrar num choro, num soluço e acaba se atrapalhando, não consegue falar. Aí ele vai indo por pouco, ele se abre que aonde ele... E nós nunca sabia. Inclusive que até a mãe dele ia visitar ele e a gente não sabia que tinha acontecido isso. E a irmã ia visitar também, a gente não sabia. Ele acabou que o pai dele casou com a própria irmã. Puta. Não essa aqui na casa de recuperação, uma outra. Tinha 17 anos na época a menina. E aí deixou uma família inteira frustrada. E até então ele não era usuário de droga. Mas imagina a loucura. Ele se segurava, né? Ele tomava os goles, era piazão e tal. Mas aí quando ele amava muito o pai e a irmã. E aí o pai casa com a irmã e vai embora e abandona a família, o resto da família. Fica ele, a outra irmã mais velha e a mãe. E a mãe entra numa depressão profunda dentro de casa. E aí você, né? E aí você, como que você vai ter a imagem do teu pai? Porque aquele cara que você amava demais, você descobre que o teu pai casou com a tua irmã. Né? O teu herói. E aí é onde ele acaba que ele acabou se abrindo, né? E começou a dar certo o tratamento dele depois dessa. Porque a gente começa a tratar dentro da ferida, dentro daquilo que estava judiando dele, né? Porque era uma coisa que ele não conseguia conversar com a mãe, porque a mãe tinha ódio do pai, né? E ódio da filha, porque a filha traiu ela, né? E vice-versa. Então, uma família bem destruída, né? E aí, como que você mantém um cara desse morando no lugar que ele mora, né? Que é um lugar propício para droga, longe das drogas? Impossível. Entendeu? Não tem. O cara tem um sentimento todo dia que ele tenta lutar, ele precisa todo dia sair daquela realidade dele. E ver aquilo. A casa lembra, tudo lembra. Né? Tudo lembra. E aí, depois ele ficava pensando, mas, pô, pastor, eu não queria falar, porque vão falar que meu pai é duque, que meu pai é isso, que meu pai é aquilo, mas eu amo ele ainda. E aí ele chorava. Pô, é um paradoxo, na verdade, né? Porque, querendo ou não, o pai dele pode ter feito essa cagada, né? Na vida, né? Mas só que o pai dele sempre foi o homem espelho para ele. Ele falou, até meu pai sair de casa, eu tinha tudo. Meu pai cuidava de nós, meu pai, né? E fazia de tudo para nós. E daí, de repente, o pai abandona tudo. Pra gente, isso é uma coisa, assim, impensável. Tu imagina pro moleque, porra, a porrada que não foi... Então, e aí... Então, são vários tipos de situações assim, são N situações que você descobre dentro da casa de recuperação. É o gatilho, né? Que é o gatilho dele. Entendeu? Então, a gente procura saber sempre o gatilho, porque o sentimento que ele tem usado, né? Porque a doença, a dependência química, a gente costuma dizer que ela se esconde atrás de um sentimento. Entendeu? E aí que a gente precisa identificar, fazer essa... Regressão. Né? Regressão. Eu vim atrás de um sentimento assim que... Né, atrás, quando começou lá, por causa dessa menina que eu acabei largando e tal, ela já era uma mulher, eu era um piá, ela tinha 25 anos, eu tinha 16 anos, então era bem, né, diferente as idades. Só que em cima disso, a gente vem de uma família já sofrida, né? Você vê, nós chegamos a passar quase fome,
Entendeu? Hoje eu dou valor num arroz, num pequenininho de arroz que esteja no prato. Porque minha mãe sozinha, né? Fomos morar no Jardim Holandês quando era criança. No Jardim Holandês, ali quando começou o holandês aqui, né? Ali em Piraquara. E nós comíamos polenta, cara. Polenta e tomava chá de capim-limão, era o que tinha para comer. E tinha que ir para aula e voltar e comer aquilo. Então, querendo ou não, a gente olha assim, mas, né? Porque todo mundo fala, mas aquilo vai causando, vai ter... né, deixando um trauma na tua vida. E você precisa trabalhar aquilo na tua vida para você trazer, hoje, ter a segurança que eu sinto hoje. Hoje eu me sinto seguro nessa parte, sabe? Eu me saio à noite, eu ando para tudo quanto é lugar, eu vou para o litoral, eu viajo, entendeu? Mas sempre me cuidando.